você crê que o Senhor tem uma palavra diretiva para o teu coração nesse momento, vamos abrir a Bíblia lá em Mateus capítulo 7, do versículo 22 ao 23, que dizem assim: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E quantas vezes o mal tem sido praticado? Quantas vezes nós estamos fazendo coisas para Deus, mas nós precisamos pensar quem nós estamos nos tornando por aquilo que estamos fazendo para Deus. Porque não é apenas fazer a obra de Deus sem responsabilidade, sem amor. Querido, sem o Espírito Santo nada podemos fazer, nossas palavras são vazias. E o Espírito Santo ele tem o poder de sondar as nossas intenções. E o que é fazer o mal diante de Deus? É a língua mentirosa, é o coração que traça planos perversos. Sabe aquelas intenções ruins que o seu coração muitas vezes traçou, que você pensou e maquinou ali o mal, e aquelas intenções ruins estão ali dentro? Essas intenções ruins, elas precisam sair de dentro de nós. Nós precisamos hoje pedir ao Espírito Santo, filtra as minhas intenções. Tira de mim toda a podridão do pecado, tudo aquilo que me afasta de Ti. Tira de mim, Senhor, todo o mal. Se o seu coração está ferido, está machucado, queridos, você precisa buscar a cura verdadeiramente que vem do alto. Porque nós precisamos verdadeiramente nos conectar com Deus e pedir para que Deus tire aquilo que não agrada a Ele. Aqui nós vimos na palavra pessoas que expulsaram demônios, pessoas que aparentemente fizeram a obra, pessoas que tinham a aparência de boas, mas na verdade praticavam o mal. Então hoje é o dia que eu creio que o Senhor escolheu para que nós venhamos nos humilhar diante de Deus e pedir ao Senhor para que Ele venha arrancar de nós tudo aquilo que não agrada a Ele, tudo aquilo que nós temos feito, que diante do Senhor tem sido abominável, tem sido pecado, tem sido sujeira e podridão. Não viva mais na cegueira espiritual, mas permita que Deus faça um tratamento genuíno em você, ainda que esse tratamento te afaste de fazer as coisas que você havia feito, que você há muito tempo tem feito. Se Deus te pedir hoje um tempo para que você venha se distanciar das coisas que você estava envolvido ali no ministério, e Deus te disser: agora eu quero que você seja tratado, será que você teria coragem de se submeter ao tempo de tratamento a Deus? O tempo de humilhação ao Senhor? Se Deus te pedir hoje para renunciar a alguns cargos, algumas coisas que você tem feito, mas não tem feito com a direção do Espírito Santo, você teria coragem de renunciar, para que o Espírito Santo tire as escamas dos teus olhos, para que o Espírito Santo limpe o teu coração? Queridos, só homens e mulheres verdadeiramente conectados com Deus conseguem admitir as suas mazelas e mergulham nas águas do Espírito e se permitem ser lavados verdadeiramente por Deus. Esse é o tempo, queridos, de nos conectarmos, de buscarmos o Espírito Santo. Se a gente entender a grande importância do Espírito Santo, nós vamos verdadeiramente dar a Ele a honra digna, a Ele a honra que Ele merece. A gente precisa entender que o Espírito Santo não é o número 3. A gente precisa entender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. E que o Espírito Santo ele é importantíssimo na nossa vida, que nós precisamos do batismo do Espírito Santo, nós precisamos da chama do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nada podemos fazer. Então, queridos, é o Espírito Santo que nos conduz ao caminho do arrependimento. Se o fogo do Senhor se apagou na tua vida, se a tua candeia está apagada, clame hoje a Deus para que Ele venha acender a tua candeia, para que você venha queimar na presença do Senhor. Busque o Senhor verdadeiramente e se submeta ao senhorio de Deus. Ouça hoje a voz do Espírito Santo que hoje clama dentro de você. Queridos, nós precisamos verdadeiramente fazer aquilo que agrada a Deus.
A gente precisa abandonar a justiça própria, porque quantas vezes a justiça própria tem nos afastado do Senhor. O diabo, ele quer que você faça aquilo que desagrada a Deus. Sabe quando você está certo, quando você está cheio da razão? É nessa hora que o diabo vai agir para te afastar do Senhor. Que ele vai dizer, não, você tem razão. E ele vai alimentando ali o teu orgulho, o teu ego. Ele vai dizendo, você tem razão, você não pode se dobrar. Mas se o Espírito Santo nos disser, abaixe a cabeça e aceite a humilhação, é porque esse é o tratamento do Senhor. Queridos, no tratamento do Senhor, o nosso ego, ele tem que ser mortificado, a nossa carne, ela precisa ser esbofeteada. Então abandone hoje essas ideologias de que você tem que estar por cima e não por baixo, que você tem que ser isso ou aquilo. Não, queridos. O melhor lugar que nós devemos estar é na presença do Senhor, é aos pés de Jesus, é sendo cheios do Espírito Santo. Ainda que a nossa justiça própria, ela tenha que morrer, ainda que a nossa razão, ela tenha que ser esmagada, mas se a nossa razão for esmagada, creia que o óleo fresco, o óleo que vem do Senhor, a unção que vem do alto, ela vai ser gerada, porque esse tratamento é necessário. Então, para que a humildade venha nascer, o orgulho ele precisa morrer, e para o orgulho morrer, a nossa carne ela vai ser massacrada, vai ser esbofeteada. Mas creia que algo lindo, algo extraordinário será gerado em você. A fragrância, o cheiro suave que vem do Senhor. Não queira se mover de acordo com o que esse mundo diz, de acordo com o que as pessoas estão dizendo, mas pare para ouvir o Espírito Santo. Quanto tempo tem que você não ouve a voz do teu Salvador? Quanto tempo tem que você só ouve a voz do teu orgulho, a voz do teu coração? Queridos, a palavra nos diz, enganoso é o nosso coração. Por isso, cuidado com as ofensas que o diabo ele tem gerado dentro de você. Às vezes nós nos ofendemos com coisas tão pequenas e o Senhor nos chama, queridos, para olharmos para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro e a nossa salvação. Não há mais tempo de brincar. A nossa alma é o bem mais importante, mais precioso. Existe algo muito maior. A gente precisa entender que a eternidade ela é real e que um dia nós nos apresentaremos diante de Deus e a gente precisa verdadeiramente se submeter ao senhorio do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa gerar em você arrependimento, que essa palavra possa gerar em você um desejo genuíno em buscar o batismo com o Espírito Santo, que a gente possa almejar de novo, queridos, a ser a igreja que arde em amor a Deus, que a gente não venha mais brincar com a nossa salvação. Queridos, existe algo muito maior nos esperando. Então lembre-se, um dia você estará diante de Deus. Se submeta ao Senhor e abandone hoje os teus maus caminhos, a tua língua maledicente, o teu coração perverso. Abandone hoje o orgulho, a insubmissão, a soberba, a arrogância. Esse é o tempo de nos submetermos a Deus verdadeiramente. Que Deus te abençoe.